Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Ainda no capítulo 3, temos a chamada tensão de cisalhamento. E também temos, é claro, a deformação a ela associada, chamada deformação de cisalhamento. Então, quando a gente tem uma tendência de corte, de cisalhamento efetivamente, ou seja, uma força, um par de forças atuando tangencialmente, paralelamente, né, lateralmente ali numa determinada seção transversal, tendendo a cortar esse material, a gente tem o fenômeno de cisalhamento configurado. Então, imaginem aí uma junta unida por um rebite, que seja, ou até um pino, se fosse o caso. Claro, aí desprezando a espessura da chapa, né? Fazendo a espessura da chapa fina o suficiente, de modo a desprezar o momento fletor, mas aí a gente vai enveredar por outras definições. Vamos imaginar que a gente está diante de um caso de cisalhamento puro aqui, em que não há distância entre as forças, de modo que a carga que as duas chapas, né, provenientes aí dessas duas cargas, vão proporcionar no rebite, então essa carga vai ser uma carga cisalhante, né? E se a gente fizesse agora o diagrama de corpo livre desse rebite, né, então ele estaria sofrendo ali uma chamada carga distribuída Q, né, de magnitude Q. Então essa carga distribuída, na verdade, ela é dada em carga por comprimento, ou carga por área, ou carga por volume. Tá? Então a gente tem aí a configuração do cisalhamento, ou seja, esse rebite está tendendo a ser cortado ali naquela região central da seção transversal dele, tá certo? Ao ser, com a tendência de ser rompido em duas partes. Então, se a gente analisar somente uma parte do rebite, a gente vai verificar então o surgimento de uma carga V para equilibrar essa parte. Né? A gente disse em vídeo anterior que se um sistema está em equilíbrio, qualquer parte desse sistema, ou seja, qualquer subsistema dele, também o está. De modo que agora sim a carga V, né, faz eu prover aí o equilíbrio dessa metade desse rebite, de modo que se a gente considerar agora tal como fizemos lá com tração e compressão, considerarmos agora um elemento infinitesimal, né, de área dA dessa seção transversal, em que essa carga cortante dV, né, agora também infinitesimal, atua, então a tensão de cisalhamento pode ser enunciada matematicamente da seguinte maneira. Né? Então a gente tem a carga dV sobre a área dA, tá? Infinitesimais, provendo aí a tensão de cisalhamento tal, né? Simbolizado aí pela letra grega tal. Então tal é igual a dV sobre dA. Essa é a definição clássica de tensão de cisalhamento. De modo que, se a gente falar de uma tensão de cisalhamento média, ou seja, a gente tem então a carga V sobre a área resistente ao cisalhamento A. Tá? Então essa é a tensão média que a gente considera no caso principalmente do nosso curso aqui. Tá? Vamos considerar essa tensão de cisalhamento média. Tal como a tensão sigma normal, né, a gente tem a quantificação da tensão, né, nas unidades mais usuais, que são
Pascal, megapascal, PSI e KSI. Tá? E tal como, então, a unidade de tensão, nesse caso, é tal como a unidade de pressão, que é como se fosse realmente isso, né? Se a gente olhasse o conceito apenas pela matemática, né? A gente poderia facilmente, então, fazer analogia com a pressão. Bom, então, pegando ali o elemento infinitesimal submetido a tensões cisalhantes, então a gente tem tal 1, tal 2, tal 3, tal 4, cada um na sua face. Então, a deformação por cisalhamento, ela se caracteriza por mudança apenas da forma do elemento infinitesimal. Diferentemente da deformação normal, em que a gente tem que o elemento infinitesimal acaba mudando predominantemente as dimensões, já o de cisalhamento, predominantemente a forma é alterada. Tá? É claro que sempre tem uma incerteza, sempre existe alguma pequena contribuição no que se refere a dimensões, mas predominantemente cisalhamento muda a forma e predominantemente a tensão normal muda, a deformação, né, proveniente da tensão normal muda dimensões. Tá? Então, em tese, é isso. Se a gente tem uma tensão de cisalhamento atuante numa área, tal como a gente viu lá para tensões normais, a gente tem então uma força também, né? A gente pode converter uma tensão atuante numa área numa força. Né? Então essa τ1 atuando na área C vezes B, ela proporciona uma força, por exemplo, F1. A τ2 atuando na área C vezes A, ela proporciona uma força F2. τ3 atuando na área C vezes B, proporciona uma F3. E τ4 atuante na área C vezes A, proporciona uma carga F4. Tá? Se a gente realizar aqui o equilíbrio das forças, então F1, F2, F3, F4, não τ1, τ2, τ3, τ4, tá? Equilíbrio de forças, sempre equilíbrio de forças. Temos então, se a gente, por exemplo, fizer somatório dos momentos com relação à origem, então a gente tem essa configuração, ou seja, τ1 vezes atuante na área B vezes C, só que vezes o braço de alavanca A, né, porque a gente está falando de momento, e a gente tem τ2 atuante na área AC, A vezes C, vezes o braço de alavanca B, né, porque a gente está fazendo somatório dos momentos. Então, na verdade, como isso aqui é igual a zero, A vezes C vezes B é igual a B vezes C vezes A, então, o que a gente tem no final das contas é que τ1 é igual a τ2, ou seja, todas as tensões de cisalhamento ali possuem a mesma magnitude. De modo que a gente acaba chamando aí essas tensões apenas de tal, né? Só para mostrar o equilíbrio no elemento infinitesimal submetido a cisalhamento puro. Bom, então o elemento submetido a cisalhamento, quando deformado, ele vai apresentar, né, um formato ali de losango, né, um prisma losangular, né, em que a seção transversal, as seções transversais modificadas, elas se transformam, então, por exemplo, de um quadrado para um losango. E aí surge o que a gente chama de ângulo gama. Ou seja, esse ângulo gama aí, então, ele é a própria deformação de cisalhamento. Né? Então, esse ângulo é a quantificação da deformação por cisalhamento.
Tá? Então, e ele vai acabar entrando no contexto da lei de Hooke depois. Então, os comprimentos não são alterados, em tese, né? E o que é alterado aí predominantemente é a forma. Tá? Então, esses ângulos vão ser alterados, então a forma foi alterada majoritariamente. E aí, olhando para aquele ângulo gama, a gente agora pode ilustrar a lei de Hooke para o cisalhamento, ou seja, um material submetido a um ensaio de cisalhamento puro, por exemplo, e também alguns materiais também possuem uma região elástica linear inicial, de modo que a gente pode fazer uma analogia com as tensões normais nesse caso, né? A gente tem só mostrando aqui um pouco o ensaio, então a gente tem aqui uma máquina de ensaio de cisalhamento puro. Nesse caso, a gente pode cisalhar um solo, pode cisalhar uma determinada peça, pode cisalhar uma determinada junta. Tá? Então a gente tem lá, por exemplo, o corpo de prova, e a gente tem como medir esse carregamento aplicado e o quanto esse corpo de prova consegue suportar em termos de carga. Tá certo? Então, outro ensaio de cisalhamento aqui é mostrado. Então, esse caso aqui é um ensaio de cisalhamento de uma junta, né? Junta pinada, podia ser parafusada, rebitada, colada, enfim. Existe essa norma aqui indiana, que é a 5242, mas existem normas americanas, europeias, enfim. Só trouxe essa por ser de fácil acesso. E então esse é um outro tipo de ensaio, tá? Enfim, para testar. Então nesse tipo de ensaio o, o corpo de prova na verdade é esse pino, né? Pino, por exemplo, vai ser cisalhado de modo que a gente observe qual é a carga de cisalhamento que ele suportou nesse tipo de teste. Então, se a gente olhar basicamente o diagrama tensão-deformação de um ensaio de cisalhamento, a gente observa diversos comportamentos, mas um deles é esse que está aqui nesse gráfico, de modo que ele apresenta uma região elástica linear inicial, e aí uma região não linear posteriormente, e depois um comportamento conforme observado aqui. Então, para diversos tipos de materiais, diversos tipos de comportamentos são observados, né? Capturados, enfim. Então, o importante aqui para nós nesse curso seria basicamente a região elástica linear para que a gente possa aplicar a lei de Hooke, né? Que é dada nesse caso aí pela expressão que a gente está conseguindo visualizar aí na tela, que é tensão de cisalhamento é proporcional ao ângulo gama, né, deformação por cisalhamento, e proporcional por esse fator G, chamado módulo de elasticidade transversal ou módulo de elasticidade em cisalhamento. Tá? Essas duas nomenclaturas são bastante utilizadas aí. Tá? Existe uma relação, né, entre G e E, ou seja, entre o módulo de elasticidade transversal e o módulo de elasticidade normal, tá? Que é essa que surge agora, que relaciona o coeficiente de Poisson. Tá? Então essa é a expressão. Então, sabendo um dos módulos e o coeficiente de Poisson, automaticamente, em tese, sabe-se o outro de maneira matemática. É claro que, ao ensaiar um determinado material, algumas discrepâncias podem ocorrer, sabendo que, assumindo aqui que o material é isotrópico, homogêneo, e a gente está no regime elástico linear. Partindo agora para um outro tipo de tensão,
Essa é uma tensão que praticamente existe entre todos os componentes, né? Entre todos os componentes que possuem, ou quase todos que possuem contato, tá? Tensão bastante corriqueira no que se refere à engenharia, justamente por conta da própria aplicação da carga, por exemplo, ser através de um contato ou do próprio contato entre o suporte e o componente, do próprio contato entre os componentes. Enfim, contato é algo bastante corriqueiro em engenharia, então essa tensão é de extrema importância. Tá? Então, vamos olhar aqui a figura. Então, imaginemos aí essa figura, digamos, espelhada e com simetria, né, no que se refere a esse plano de corte. Né? Então, a gente teria ali um pino ou um rebite que seja, nesse caso um pino inteiriço, né? Mas aí ele está cortado, né? Num plano simétrico, então a gente teria um pino inteiriço, teríamos esse componente azul que se chama garfo inteiriço também, e esse componente vermelho que se chama haste inteiriço também. Então, a gente puxaria, né, por essa parte cilíndrica do garfo azul, né, e pela parte cilíndrica da haste vermelha, que não está podendo ser vista aqui porque o componente, a montagem está cortada, né, ela estaria mais para a direita aqui. Imagina essa junta sob tração. Tá? Então existe aí um contato entre o pino ou rebite e o garfo, e existe um contato entre o pino ou rebite e a haste. Tá? Então essa tensão de contato também é conhecida como compressão superficial. Tá? E as duas condições para que haja efetivamente a tensão de contato são o próprio contato físico e a carga no sentido de acentuar esse contato, ou seja, no sentido de haver realmente ali uma compressão superficial entre os componentes analisados. Tá? E é claro que existe a teoria artesiana aí, mas a gente não vai enveredar por esse caminho. Então, para nós aqui nesse momento, a gente vai considerar como a área resistente a própria área projetada de um componente no outro. Tá? Então, é assim que a gente vai proceder. Existe uma carga incidente e uma área resistente. De modo que a gente, então, tem a definição matemática como sigma de contato é igual a força de contato sobre área projetada. Tá? Então, a tensão de contato também é de natureza sigma, porque se trata de uma compressão, e compressão é sigma normal. Tá? Então, se a gente olhar aqui na vista do plano de corte, né, a gente está olhando aqui, ó, a área projetada do pino na haste, ou seja, do pino cinza na haste vermelha, ou seja, na verdade, quando a gente olha dessa vista aqui, a gente projeta um retângulo ali, mesmo eles sendo cilíndricos, tá? Quando a gente está falando da área projetada do pino no garfo, como o garfo tem duas pernas, a gente tem duas áreas resistentes, né, projetadas do pino no garfo, tá certo? A gente vai fazer um exemplo mais à frente sobre isso, tá? Exatamente com esse exemplo de pino, haste e garfo, de modo que a gente visualize isso de maneira mais um pouco melhor. Tá? Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.